que já tinha experiências com Deus, já havia feito milagres, já havia condecorado homens com a unção de rei, ele entra pela casa do grande ou pequeno homem Jessé e observa que os filhos dele eram filhos bonitos, belos, aviltados, com porte atlético, verdadeiros guerreiros e soldados. E quando ele ficou encantado pela aparência física dos filhos de Jessé, quando ele queria verter o óleo da unção sobre a cabeça deles, todos conhecem a história, o Espírito Santo o reprovava e dizia: não é este. E ele salta para o outro e também o Espírito diz: não é este. E ele salta para o outro e o Espírito diz também: não é este. E quando ele fica vendido entre os pensamentos, ele olha e já não há mais filhos dentro da casa. E então ele olha para o pai e diz assim: porventura acabaram os mancebos na sua família? Terminaram seus filhos? O pai teve que se esforçar um pouquinho para se lembrar do pequeno menino que estava cheirando ovelhas no meio do pasto. O pai deve ter se lembrado e por dentro deve ter dado uma bela gargalhada. Eu tenho um filho, sim, é o menor de todos, tem um gentil aspecto. Alguns dizem que ele era ruivo, e ele fica lá no meio das ovelhas, mas ele não é muito certo da cabeça não, porque depois que ele termina de pastorear as ovelhas, ele fez um instrumento lá, que ele chama de harpa, e ele começa a dedilhar aquilo, e começa a cantar sozinho, olhando para o céu, como se fosse um louco, um fanático. Um dia eu espreitei e fui ver ele cantar, e ele cantava assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e coisas assim. Ele não é muito certinho na cabeça não, é pequeno, não tem idade para reinar, não tem qualificações de soldado. E Samuel deve ter dado uma gargalhada por dentro, dizendo: poxa, eu trabalho para Deus há tanto tempo e acabei me esquecendo que o Deus que eu sirvo é um Deus de surpresas. Ele gosta de surpreender o ser humano, e mais do que isso, além de surpreender, o Deus de Israel é um Deus que gosta de desafios. Ele está disposto a desafiar a lei da naturalidade, a lei da gravidade, a lei da psique. O meu Deus é um Deus que inverte tudo para trazer um bom senso do seu poder à terra. Então, quando Jessé manda vir o seu filho, lá vem o pequeno Davi, cheirando ovelhas, e quando Samuel olha para ele, o Espírito Santo faz acelerar o coração do profeta e diz: eis aí o homem que eu escolhi, eis aí o moço que conseguiu tocar o meu coração. Davi tinha um talento a mais do que os demais homens. Ele conseguia guardar dentro dele 2 talentos que é difícil imaginar um homem com esses 2 talentos. Ele não era apenas um poeta, ele também era um guerreiro. É difícil um guerreiro ser poeta. É aquela frase daquele filme muito antigo, né? Os brutos também amam. É muito difícil acreditar que uma pessoa que é truculenta, sanguinária, destemida, que sabe manusear uma espada, que sabe matar um inimigo e arrancar a cabeça dele, consiga depois lavar as suas mãos do sangue, pegar uma harpa e começar a cantar coisas belas como as que Davi cantava. Eu creio que era nisso que Deus se espelhava, e era isto que Deus queria. Você pode ter um espírito de guerreiro, mas o Senhor quer que a sua alma nesta noite tenha pelo menos um tom poético. Ele quer que hoje você se esqueça das suas qualidades naturais, que você esqueça o seu anel de formatura, que você esqueça até algumas das suas raízes experimentadas na fé cristã, e que você hoje dê um salto não para dentro do desconhecido, mas dê um salto para dentro do movimento do Espírito de Deus. É profundo, é majestoso, é uma viagem só de ida. Eu tenho vaticinado isto aqui durante as segundas-feiras. Se você não gosta deste movimento, se você tem dúvidas acerca dele, é melhor não ficar no nosso meio, porque assim como a frieza pega, o fogo pega mais rápido. É perigoso você sair daqui pior do que a gente. Eu conheço pessoas que entraram dentro da igreja parecendo o Alain Delon, parecendo a Gisele Bündchen, caminhando pela passarela todo equilibrado, mas depois que terminou o culto precisou de 5 pessoas para arrastar ela para dentro do carro, e ela saiu falando em línguas estranhas durante algumas horas. O meu desejo é que o Senhor incendeie esta igreja nesta noite, e que você esteja sentado não perto de um cubo de gelo humano, mas que você esteja sentado perto de uma brasa de fogo tirada do altar. Quantos aqui querem este poder? Façam barulho neste lugar. Magnífico. Pois bem, quando eu abro a minha Bíblia aqui neste livro de Samuel, no texto em apreço, eu estou diante de um texto que dá medo, diante de um texto que vai provocar emoções fortes na sua vida. Estou diante de um homem que era rei. Diga comigo, rei. Diga para o seu irmão, não era súdito. Diga, não era ralé.
Diga, não era um reles mortal. Diga, não era um servo. Diga, era rei. Diga com R maiúsculo. Foi ordenado rei. Diga, seu irmão, ordenado rei, porque o próprio Deus escolheu. Então agora prepare e aperte o cinto, porque vamos decolar aqui. Nós vamos aprender com este rei o que é que nós devemos fazer quando sentimos a presença do Todo-Poderoso. Vamos aprender com ele o que é que nós devemos expressar quando Deus está presente no ambiente. Ele lutou, ele batalhou muito para que o seu ministério fosse alicerçado, para que o seu reino fosse reconhecido. Ele enfrentou a ira de Saul. Ele enfrentou com muita maestria, com muita majestade, com muita nobreza. Ele não tocou no ungido do Senhor. Ele teve chance, ele teve oportunidade, mas ele respeitou os princípios bíblicos. Mas agora chegou a época dele reinar, e ele está com a unção de Deus sobre a vida dele. Ele vai em busca de um tesouro que há muito tempo havia sido levado embora de Israel. Ele sai em busca da arca do testemunho, ou da arca do concerto. Apenas a título de lembrança, esta arca era um objeto, era um utensílio sagrado, feito de madeira e revestido com uma pintura de ouro. Em cima dela haviam 2 querubins feitos de madeira também e pintados a ouro. A tampa desta arca chamava-se propiciatório. Isto aqui nos faz lembrar da época em que Deus arranca Israel do Egito e os leva em direção à terra prometida. No meio do caminho, Israel tinha dificuldades em adorar a Deus, porque passaram muito tempo dentro do Egito, centenas de anos, e acabaram com seu espírito acostumados a adorar um Deus que eles podiam ver. Acostumaram a adorar apenas onde tinha um lugar próprio para isso. Eles haviam se esquecido que o seu Deus era muito maior do que templos, era muito maior do que estátuas. Mas Deus entendeu isso. E quando Deus viu que eles tinham dificuldades de adorar o Senhor no meio do deserto, o Senhor chamou Moisés e disse: Moisés, vamos construir então um templo móvel. E colocou o nome nele de tabernáculo. A confecção do tabernáculo foi linda, foi majestosa. O povo participou, o povo contribuiu. É um lugar difícil de nós interpretarmos, porque cada uma das peças constituídas dentro deste tabernáculo tem um significado à luz da Bíblia Sagrada. A minha Bíblia diz que até pele de golfinhos foram usados na confecção deste santuário. Ele estava dividido em 3 partes: no átrio, lugar santo e lugar santo dos santos. No átrio era onde o sacerdote chegava diante de uma pia de bronze, e ele lavava o seu corpo, lavava as suas mãos, lavava os seus pés, e partia para o lugar santo, onde ele deveria imolar um animal, o cordeiro, que significaria o perdão para o pecado de todo o povo. Uma vez que ele imolava este animal, ele atravessava então o véu do templo, trazendo na sua mão a marca do sangue deste cordeiro, e a sua roupa. Isto acontecia só uma vez por ano. Só uma vez por ano ele saía do lugar santo e ia ao lugar santo dos santos. Mas quando ele atravessava vestindo uma roupa de linho, de éfode de linho branco por baixo, e por cima uma túnica colorida, e nos pés da túnica, no rodapés da túnica, haviam romãs e campainhas que chacoalhavam e sibilavam conforme o sacerdote ia andando. Uma vez por ano ele atravessava aquele véu do templo, que pesava 1 tonelada, e precisava de uma junta de bois para arrastá-lo. E quando ele entrava dentro daquele lugar, a nação de Israel toda ficava do lado de fora, observando e prontos para ouvir aquilo que Deus falaria, ou para ver aquilo que Deus faria. O sacerdote entrava com esta roupa diferente, com estas campainhas rodeando a sua roupa, exatamente por um significado. Se ele entrasse dentro daquele lugar e estivesse em pecado, ou Deus não recebesse o perdão do povo, ele seria sacrificado, ele acabaria morrendo. E como é que o povo sabia que o sacerdote estava vivo ou morto? E por causa dos barulhos que faziam as campainhas, que batiam entre as campainhas e as romãs. Conforme ele caminhava, o povo em silêncio ouvia e dizia: ainda há vida dentro do Santo dos Santos. Ele entrava, atravessava o véu do santuário, trazia o sangue do cordeiro imaculado nas suas mãos. Ele ia em volta desta arca do testemunho que ficava lá dentro, e onde estavam os querubins, as 4 pontas daquela tampa chamava-se propiciatório. Ele tinha que pegar o sangue e aspergir sobre as 4 pontas daquele altar. Conforme ele banhava as 4 pontas daquela arca, melhor dizendo, daquele propiciatório,